Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você, aí na sua casa, em cada programa, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, nós falamos de um tema diferente. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado em novembro de 2020, uma mulher é agredida fisicamente a cada 2 minutos no país. O número já traz um recorte da situação no período de pandemia, que, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fez com que as ocorrências e denúncias aumentassem consideravelmente. E você sabia que isso também é um assunto de saúde pública? É por isso que o assunto do nosso programa de hoje é violência contra a mulher. Para me ajudar a começar a falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, né? Meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tema super importante, né? Super importante, Glaucia. Reconhecida pelas nações, a Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das 3 melhores do mundo no enfrentamento à violência de gênero, a Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira no combate da violência contra a mulher. Além dela, a Lei do Feminicídio, sancionada em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos no Brasil e diminuiu a tolerância nesse caso. Pois é, Glaucia, mas o que pouca gente sabe é que a violência contra a mulher vai muito além da agressão física. A Lei Maria da Penha, que você citou, classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, nem sempre é algo tão óbvio, porque ela pode vir muito anos antes de um gesto, não é, Marcelo? Exatamente, Glaucia. Marcelo, é como diz um trecho da música Respeito, escrita pela Ana Canhas. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. O silêncio é um grito de socorro escondido, pela alma, pelo corpo, pelo o que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Pois é, Glaucia, essa é uma situação muito triste e muito frequente, muito mais do que a gente gostaria, né? Aqui no Brasil, a gente sofre muito com a violência contra a mulher, sendo um problema importante para a área da saúde, inclusive. E por que a violência contra a mulher também é um problema de saúde pública? A gente tem dentro da nossa organização, do Sistema Único de Saúde, uma característica de intersetorialidade. O que é isso? Algumas questões de saúde, elas habitam mais de um setor, como, por exemplo, a educação, como, por exemplo, a segurança. Boa parte daquilo que é porta de entrada em relação ao cuidado da mulher que é vítima de violência e da violência doméstica perpassa o consultório. Às vezes, o serviço de saúde é a porta de entrada e o primeiro local de escuta, de acolhimento da mulher que é vítima de violência ou daquela família que está sofrendo violência doméstica. Então, além disso, há diversas implicações de problemas de saúde que são secundários às situações da violência, como, por exemplo, o aumento da mortalidade, como a questão do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças que testemunham violência, como também questões de agressão sexual que vão chegar até uma unidade básica de saúde, até um serviço de urgência e emergência, como uma demanda às vezes oculta, em que a mulher que está sofrendo essa situação, que está sendo vítima, não vai se sentir às vezes confortável de abordar diretamente essa questão como algo presente, e o profissional de saúde vai precisar usar da sensibilidade e de um certo conhecimento técnico para poder inferir aquele tipo de situação e criar um espaço de escuta, ofertar acolhimento, justamente para poder acolher esse tipo de demanda. Marcelo, mas a gente pode dizer assim, que esse é um problema que nem sempre tem o diagnóstico fácil, né? E muitas vezes a paciente não faz esse próprio diagnóstico, né? Justamente, a gente tem vários tipos diferentes de situação de violência, e às vezes esses tipos de situação de violência não são exatamente conhecidos. Quando a mulher entra nesse ciclo de violência, às vezes ela vai vivendo as histórias e revivendo as histórias sem muita consciência daquilo. Geralmente, um processo de agressão física
ele é marcado por uma série de outros indícios e de outras formas de violência que são anteriores a ele. E nesse processo de anteriorização, muitas vezes esse comportamento é banalizado ou às vezes entendido como normal ou fazendo parte do tipo de funcionamento da relação e até que acontece um ato de agressão. E às vezes esse ato de agressão vai ser menosprezado ou vai ser utilizado uma desculpa para poder justificar isso, e aí se estabelece um ciclo. Geralmente esse tipo de situação envolve um padrão de funcionamento, um padrão de construção em relação à vítima, que acaba favorecendo a recorrência disso e gerando situações que são bastante complexas, e que o setor da saúde acaba, às vezes, sendo uma porta de entrada e fazendo diálogo com outras partes, como secretarias de assistência social, delegacias da mulher, que fazem o serviço de assistência em outras frentes também necessárias no atendimento à mulher que é vítima de violência. Agora eu queria que você falasse sobre o papel dos profissionais de saúde, o papel e a importância dos profissionais de saúde nesse contexto. Como a proximidade do profissional de saúde, especialmente dentro de estratégias de saúde da família, é muito alta em relação à mulher, em relação às famílias, o papel de fazer educação em saúde com qualidade é muito importante, é muito relevante. Então, muitas vezes, a unidade básica de saúde vai ser uma porta de entrada e uma oferta de socorro para poder acolher essa mulher e para poder instrumentalizá-la em relação à situação de que ela vive. A gente fala dentro de ciclos de mudança, e esse ciclo de se libertar de um ciclo de violência, de uma situação de violência e de abuso, envolve a passagem por esse ciclo de mudança, que em alguns momentos exigem tomada de consciência e catarse, aumento da autoconsciência e catarse, que às vezes você informar que aquela alienação patrimonial que está acontecendo, que ela é um ato de violência, ou fazer com que aquela mulher que está procurando ajuda, muitas vezes em decorrência de um problema de saúde, ou de um sintoma que é inespecífico, mas que é hiperfrequentadora do serviço, ou seja, que vai muitas vezes até o serviço com uma queixa que é estranha, que parece que não encaixa. É o momento de você ver se não há algo por trás, qual que é a dinâmica familiar, o que está acontecendo naquela estrutura. E às vezes você vai informar conceitos que geram esse despertar de consciência, né? Essa noção de, nossa, parece exatamente com a situação que eu estou vivendo. Isso não é legal, já vivi isso outras vezes. E às vezes é aquela crescente da tensão que vai gerar um ato de agressão, de violência física, de violência sexual, mas que geralmente é precedido por outras formas. Marcelo, e diante de tudo isso que você falou, é possível estabelecer um perfil de mulheres a partir dos atendimentos que são realizados nos atendimentos de saúde? Isso acontece. A gente tem os dados epidemiológicos, né? Atos de violência, de agressão contra a mulher são de notificação compulsória. O que isso significa? Isso significa que quando algo assim chega na unidade básica de saúde, a gente precisa notificar que esse evento aconteceu, justamente para poder gerar esses perfis. Então, boa parte do que acontece de violência contra a mulher no Brasil hoje envolvem mulheres jovens, mulheres negras, com um nível de escolaridade menor. Apesar disso acontecer em todos os ciclos sociais, dependendo do ciclo social, que às vezes vão envolver uma classe social com maior nível de renda, maior nível de escolaridade, às vezes isso é inclusive difícil de ser abordado por conta da dinâmica social e de como você precisa se preocupar com como o indivíduo percebe aquilo, né? Como aquela mulher vive aquela experiência e às vezes ela vai se sentir muito constrangida de falar sobre aquilo, pela dinâmica social em que ela está envolvida, pelos afazeres que tem, às vezes em relação a um destaque social, a vergonha de poder falar sobre isso é alta e isso dificulta o cuidado. Por outro lado, o volume de ocorrências entre as mulheres que têm um menor nível de renda, que são, às vezes, inclusive, líderes de família, que acabam levando a maior parte da contribuição de renda para dentro daquele núcleo familiar, é bastante alto, bastante frequente.
E, às vezes, você não consegue entender por que isso é tolerado, por que isso é consentido, mas muitas vezes isso não é sequer percebido. Às vezes isso não é sequer entendido como violência. E a partir do momento que você começa a falar sobre isso, você vai despertando essa noção de que a saída, de que essa não é o único modo de viver possível, de que há direitos à vontade, que eu não preciso consentir com esse tipo de transgressão, com esse tipo de violência. E aí você consegue criar caminhos para poder apresentar quais são os recursos que estão acontecendo, que questões de saúde e que questões civis a paciente, a mulher tem direito dentro dos órgãos que são do Estado de proteção. Marcelo, e o Sistema Único de Saúde? Ele trabalha em parceria com outros órgãos quando isso acontece, como com a Delegacia da Mulher, por exemplo? Sim, como a gente comentou, uma das características do SUS é a intersetorialidade na saúde. Então, algumas questões de saúde, elas estão em várias frentes, né? Não só as questões mais técnicas da área da saúde em si, mas também em relação à área de segurança, à área de educação, à área de assistência social. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, com muita frequência, a gente encaminha as mulheres que estão sendo atendidas e que trazem alguma dessas queixas para órgãos como a Secretaria de Assistência Social, né, para poder serem ouvidas, receberem assistência, para poderem conhecer as informações a respeito dos direitos que são garantidos a elas por lei. E boa parte desse processo de educação começa acontecendo dentro do consultório. Por isso, o profissional de saúde precisa conhecer a Lei Maria da Penha, a que direitos a mulher fica resguardada em detrimento dessa lei, e assim a gente vai construindo essa rede de atenção intersetorial. Marcelo, quando a gente olha para o contexto familiar, como que deve ser feita a coordenação do cuidado? Coordenação do cuidado nessa situação específica? A gente precisa olhar com muita atenção e triar riscos, né? Então, boa parte do trabalho do profissional que é da saúde da família, por exemplo, que está ali no território inserido, envolve esse mapeamento de riscos, entender qual que é o grau de vulnerabilidade daquela família que está sendo atendida, para poder articular junto com outros setores e com outros órgãos a saída do lar, se for de desejo da mulher, poder articular junto com as redes de cuidado que ela tem fora dali, na rede de família ampliada, entender como ela percebe todas essas questões, o que essa ruptura de ciclo vai impactar na sua percepção de saúde, na sua saúde física e mental. E essas questões estão relacionadas. Então, o papel do profissional de saúde como coordenador do cuidado vai envolver tanto a apresentação desses riscos, quanto a decisão compartilhada, quanto a informação e a garantia de acesso a isso. Então, se é desejo da mulher falar sobre isso, a porta e a escuta, ela é feita ali, a porta é aberta para esse tipo de escuta. E daqui a pouquinho, Marcelo, depois do intervalo, a gente recebe uma convidada para falar justamente sobre esse assunto. Ela é delegada da Delegacia da Mulher em Barretos, é a doutora Denise Vicchiato Polizelli, e vai falar mais sobre esse trabalho, né? A violência contra a mulher do foco, né, da saúde pública. É uma grande honra poder recebê-la aqui e poder compartilhar a experiência conosco e também esclarecer as dúvidas. Você aí de casa, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com a delegada Denise.